Quanto que um imóvel valoriza ao longo de sua vida? Essa é a grande pergunta que todos os investidores se fazem. E eu vim hoje aqui para responder. A grande dúvida de todo investidor imobiliário: quanto que um imóvel valoriza todos os anos ao longo de sua vida? Pois é, o principal estudo sobre imóveis do mundo foi feito aqui em Amsterdã e ele disse que os imóveis valorizam 0,20% acima da inflação, ou seja, a inflação mais 0,20%. E eu estou aqui em Amsterdã, atrás da principal casa desse estudo, para contar tudo isso para você. Então, vem comigo e eu vou contar detalhadamente sobre esse estudo para você. Pessoal, eu tô aqui em Amsterdã, na verdade eu estava passeando e eu disse, eu vou gravar esse vídeo, porque aqui em Amsterdã foi feito o principal e maior estudo sobre a valorização imobiliária de todo o mundo. O professor Pitt, da Universidade de Amsterdã, fez um estudo pegando as casas que ficam no canal de Haringrush, ou Haringrush, ou qualquer coisa do tipo. Edivaldo, põe aí na tela o nome desse canal, porque ele é muito difícil de ser pronunciado. Herengracht. Mas ele é o principal canal aqui de Amsterdã, onde tem as casas, vamos assim dizer, mais bonitas, ou as principais casas da cidade, as casas das pessoas com mais dinheiro. E dentro desse estudo? E aí o estudo foi feito justamente aqui no canal de Haringrush, né? Me perdoem aqui a minha pronúncia. Herengracht. Justamente por causa disso, porque são as principais casas, são casas muito antigas. Aqui em Amsterdã tem-se o costume de fazer o registro de todas as transações imobiliárias. Então, essa casa que eu estou aqui atrás, tá? A casa de número 81, ela tem a sua transação mais antiga desse estudo. Eu estou aqui diretamente de Amsterdã, porque aqui em Amsterdã foi feito um estudo com a valorização dos imóveis nesse que é o principal canal de Amsterdã durante 350 anos. Isso mesmo. O estudo foi de 1628 até 1975. E com base nesse estudo, foi concluído que os imóveis conseguiram valorizar 0,20% ao ano acima da inflação. Por que o estudo foi feito nesse canal aqui? O estudo começou a ser feito em 1628. E curiosamente, eu estou aqui atrás dessa casa, a casa número 81, dessa rua e desse canal. Por que eu vim gravar justamente nessa casa? Porque essa é a casa mais antiga desse estudo. Essa casa foi construída em 1626 e a primeira venda dela foi em 1628 e a última venda dela em 1957. O estudioso aqui de Amsterdã que fez esse estudo, tá? Ele fez o quê? Ele pegou todas essas casas desse canal, esse que é o principal canal de Amsterdã, e ele começou a fazer o cálculo de quanto que essas casas se valorizaram. Essa região aqui é uma região muito procurada pelas pessoas que moram em Amsterdã. Seria aí uma espécie assim de um bairro nobre da região de Amsterdã. Então as principais casas, ou as casas que mais teriam valorizado nesse período, ficam aqui. O estudo começa no auge de Amsterdã. Então, quando Amsterdã tem até a famosa bolha das tulipas, nós vimos ali o estudo iniciando. E ele pega diversos ciclos imobiliários e da própria economia de Amsterdã. Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra e tudo mais. E com base nesse estudo, a conclusão foi muito simples. Os imóveis nessa região valorizaram apenas 0,20% acima da inflação. Um ponto legal e um ponto positivo. Eles valorizaram com base na inflação ao longo desses vários séculos em que foi estudado, né? Mas não foi uma valorização muito grande, foi uma valorização de apenas 0,20%. Ao longo desse período, nós tivemos períodos com uma valorização maior e nós tivemos um período com uma desvalorização. Mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Um outro ponto que é muito importante desse estudo aqui, tá? É que realmente nós temos o quê? Nós temos casas que não mudaram ao longo de séculos. Por isso que esse estudo acaba sendo tão importante, tá? Então, esse é um ponto que eu fiz questão de trazer, já que eu estava aqui em Amsterdã, trazer para vocês. Nós vamos continuar agora fazendo um estudo um pouco mais detalhado
sobre esse estudo do professor Pitt aqui de Amsterdã. Agora aqui no meu estúdio, já no Brasil, nós conseguimos aprofundar mais nesse estudo. Esse que é o estudo mais longo já feito para verificar se os imóveis conseguem ou não valorizar frente à inflação. E como eu já antecipei para vocês, o estudo apontou que os imóveis, ao longo desses 350 anos, eles valorizaram 0,20% ao ano acima da inflação. Ou seja, gerou um ganho ali real de 0,20%. Esse estudo ele é muito importante porque, além de, evidentemente, trazer esses dados tão longos, ele é um estudo científico, um estudo apresentado na Universidade de Limburgo e na Universidade de Amsterdã pelo professor Pitt. E esse estudo, ele diferente da grande maioria dos estudos que nós vemos no Brasil, ele se baseia em dados de valores negociados nas casas. É muito comum nós pegarmos estudos aqui no Brasil e esse estudo apontar 10 anos, 20 anos, 30 anos de variação imobiliária, mas por valores pedidos. E nós sabemos que nem sempre o valor pedido é o valor que é negociado. Então, ele acaba sendo um estudo muito fidedigno aos valores negociados e principalmente ao longo período de tempo. O curioso é que esse estudo ele é extremamente importante, mas ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil. É muito raro de você ver alguma citação desse estudo aqui no Brasil. Por isso que eu acabei trazendo esse tema para o nosso vídeo de hoje e eu fiz questão de começar a gravar esse vídeo na minha viagem para Amsterdã. Eu já tinha estudado sobre esse... Eu já tinha feito uma análise desse estudo do professor Pitt no passado e aí eu disse, poxa, eu estou de férias aqui, deixa eu gravar um vídeo sobre esse tema porque ele realmente é muito importante. Mas o objetivo de gravar lá é porque tem uma característica específica desse estudo que eu entendo que ela é muito aplicável a nós entendermos a aplicabilidade dele em fundos imobiliários, REITs, empresas de capital aberto e até mesmo investimentos imobiliários de um modo geral, que é o que? Os imóveis durante esses 350 anos do estudo, eles mantiveram-se iguais. Eu gravei lá para vocês num imóvel em que eu consegui achar os dados na internet da primeira aquisição dele, em 1628. E o imóvel está intacto, igual até hoje. Isso que acaba transformando o estudo em algo muito interessante, porque é muito difícil você ter uma região em muitos lugares do mundo em que os imóveis continuam iguais e você possa dizer, não, houve uma valorização porque realmente o imóvel valorizou ao longo do tempo. E não porque, poxa, construiu um novo imóvel em cima, melhorou o imóvel, fez uma nova obra ou qualquer coisa do tipo. Então acaba que esse detalhe do estudo eu acho fantástico, porque são os mesmos imóveis ao longo desse tempo. E aí eu fiz questão, evidentemente, até para nós podermos deixar mais lúdico esse estudo, mostrar lá para vocês. E evidentemente eu passeei por toda a região e você vê, os imóveis são realmente intactos desde aquela época. Isso demonstra bastante a fidelidade desse estudo. Então grave bem esse detalhe, pois esse detalhe vai ser muito importante quando nós entrarmos no estudo da aplicabilidade disso para os investimentos de um modo geral. E aí, gravem os seguintes pontos, que eles vão ser essenciais para essa aplicabilidade. Primeiro ponto, o estudo é muito longo. Então ele pegou vários ciclos econômicos e, consequentemente, vários ciclos imobiliários. Segundo, ele pegou uma região que os imóveis se mantiveram iguais ao longo desses 350 anos. Então nós não tivemos alteração dos imóveis que gerasse a valorização. Não, a valorização ocorre apenas pelo passar do tempo. 3. Ela é uma região que conseguiu se manter atrativa ao longo desses 350 anos. Isso não costuma ser fácil. Você tem uma região que se mantém alta durante tanto tempo. Ou seja, ela é tão atrativa hoje para as pessoas comprarem uma casa lá, quanto ela era atrativa em 1628. E aí o quarto ponto é que nós tivemos sim uma variação com base na inflação ao longo do tempo, tendo um pequeno aumento de 0,20% ao ano desses imóveis.
Então, gravem bem esses dados para depois nós podermos aplicar eles em REITs, fundos imobiliários e companhias de capital aberto. Mas antes de nós chegarmos lá, eu preciso trabalhar mais alguns pontos desse estudo com vocês para que nós realmente possamos ter uma compreensão adequada dessa variação imobiliária ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui na tela uma tabela que tem nesse estudo, tá? Vocês vão ver nessa tabela 4 colunas. Eu peço para que vocês prestem atenção em 2 colunas que estão na esquerda e 2 colunas que estão na direita. Na coluna da esquerda vai ter uma coluna escrito MIN e na coluna da direita, na Real Index, vai ter uma outra coluna escrito MIN, tá? O que é isso? Essas 2 colunas são as variações médias dentro de um determinado período. Então, se você pegar a coluna mais da esquerda, Nominal Index, você vai ter a coluna de variação nominal, ou seja, ignora a inflação. E a Real Index, ela vai pegar a variação real, ou seja, o que variou acima ou abaixo da inflação. Um ponto importante é que se você pegar a primeira linha que é do estudo todo, você vai ver ali uma variação de 0,45% real. Essas variações elas são bienais e ali quando eu falo em 0,20 eu falo em anual. O estudo, na verdade, ele traz todos os dados de forma bienal. E aí eu estou colocando essa tabela na tela para vocês, só para vocês olharem alguns pontos. Observem que cada uma dessas linhas é um período de tempo. E observem principalmente na coluna da direita, tá? Que para nós é a mais importante, que é a variação real. Olhem como a variação dos imóveis positiva, ela normalmente é precedida de uma variação negativa e depois ela é seguida de uma variação negativa. Então, se você pegar, por exemplo, lá, século XVII, você teve uma variação média positiva de 1,32% bienalmente. Daí você passa para o século XVIII, você tem uma variação negativa de 0,15%. Século XIX, uma variação positiva de 0,96%. Século XX, uma variação negativa de 0,23%. Depois você tem uma variação muito pequena de 0,14%, seguido de uma variação de 1,48%. E aí, eu quero que nós foquemos para entender um pouco melhor tanto a variação imobiliária, que aqui nós já vamos começar a entender e a entrar um pouco mais no aspecto que nós podemos analisar em fundos imobiliários, REITs ou até mesmo imóveis que nós fomos comprar. E aí eu quero que você preste bem atenção nesses dados, porque esses dados eles são um pouco mais ilustrativos desse ponto específico do estudo. Você vai ver na linha de interbellum, que significa entre guerras, que nós tivemos uma variação real de menos 2,62% naquele período, 1920 a 1939. E aí é curioso que se você pegar a coluna mais da esquerda, tá, você vai ver que você tem uma variação nominal de menos 6,25%. Aqui já tem um ponto bem curioso. Por que um é mais negativo do que o outro? Porque esse foi um período marcado pela recessão mundial e você tem um período deflacionário aqui na Holanda. Então veja, eu tive uma deflação muito forte nesse período que fez com que os imóveis desvalorizassem, na média, 6,25% bienalmente e, se nós contarmos a inflação, menos 2,62% bienalmente. Isso nos mostra já um primeiro dado. Períodos de recessão, períodos com forte deflação, nós temos ali sim os imóveis também desvalorizando. O imóvel é um objeto inserido dentro da nossa economia, então eu preciso olhar para eles com esse aspecto. Mas vejam a sequência que é o pós-guerra. Então você vai ver ali uma variação de 3,18% bienalmente de forma real, ao longo de quase 30 anos. Nós estamos falando de 1946 a 1973. O que acontece? Nós estávamos vindo de uma recessão, ou seja, nós estávamos vindo de um ciclo imobiliário derivado de um ciclo econômico muito ruim e entramos num ciclo de muita bonança. E aí os imóveis conseguem valorizar acima da inflação. E olha que dado interessante. Se eu olhar a coluna da esquerda de Nominal Index, ou seja, da variação nominal desses imóveis, a variação bienal ela foi de 11,59%. Isso nos mostra, e aí, evidentemente eu fui buscar esses dados lá na Holanda, que foi um período relativamente inflacionário. Então, eu tive um período de inflação ali e esses imóveis conseguem subir bem acima
da inflação. Isso já começa a nos dar alguns sinais. Retração econômica vai levar à desvalorização imobiliária. Isso é algo que eu cito muito. Um dos pontos mais importantes do ciclo imobiliário é a variação do PIB. Então, uma recessão é a variação de PIB para baixo, gera deflação. Isso vai fazer com que os imóveis variem para baixo. Se eu já tenho uma variação positiva do PIB, eu tenho uma economia em expansão, eu tenho sim a capacidade de ter valorização imobiliária até mesmo acima da inflação. E aí, para ilustrar exatamente esses pontos do estudo, eu vou citar rapidamente um trecho do estudo que eu traduzi. Vamos lá. O professor Pitt ele diz o seguinte: em termos nominais, os preços das casas atingiram um pico na década de 20, ou seja, um pouquinho antes ali do interbellum, né? Ou seja, entre guerras, para cair substancialmente durante os anos de depressão. De níveis acima de 700, porque ele criou um índice, tá? Então, ele fez um índice, esse índice foi subindo, então ele chegou a 700 para menos de 300, ou seja, eu tive uma desvalorização de mais de 50% nesse período. E ele diz o seguinte: não é muito surpreendente, mas em termos reais, o índice não caiu drasticamente durante a depressão. Isso é contrário a outros ativos, como ações, que caíram substancialmente em termos reais. Olha só que comparativo interessante. Mesmo naquele período em que os imóveis desvalorizaram bastante, mesmo naquele período que os imóveis tiveram uma redução em termos reais, eles ainda reduziram menos do que as ações. É uma questão muito óbvia. Uma ação tem muito mais risco, envolve muito mais detalhes. O imóvel ainda está lá. Em algum momento ele vai voltar a existir, ele vai voltar ao seu normal. Então, esse é muito interessante esse dado que ele traz, essa comparativa entre ações e imóveis. E aí ele segue. Para o interbellum, como um todo, entre 1920 e 21 e 1938 e 39, o índice nominal mostra uma diminuição bienal de 6,25% e o real de 2,62%. E aí, nós temos o seguinte ponto que ele diz. Durante a Segunda Guerra Mundial, os preços reais das casas aumentaram novamente. Olhem bem o que ele vai dizer agora. Após a guerra, o índice nominal começou a aumentar para níveis sem precedentes. A partir de 1946, o aumento anual em valor, em média, de 11,59%. Em termos reais, de 3,18%. Em comparação com os retornos históricos relatados neste artigo, essas médias são muito altas. E ele continua. Isso indica que é muito provável que os dados da era pós-Segunda Guerra Mundial forneçam uma impressão exagerada do desempenho dos imóveis. Olha que interessante essa conclusão dele. Os dados no pós-Segunda Guerra podem nos distorcer a visão com que nós olhamos os imóveis. E aí ele segue. Isso é um problema, pois a maioria dos estudos de desempenho dos imóveis são baseados em dados daquele período. O que o professor Pitt quer destacar aqui, gente? De novo, recortes. Toda vez que eu tenho recortes, eu posso ter uma visão distorcida. Então ele diz o seguinte, olha, o pós-Segunda Guerra, eu tive uma variação muito anormal quando comparado com os períodos anteriores. Isso indica que muitas vezes os estudos que pegam só esse intervalo de tempo vão nos dizer o quê? Olha, imóveis valorizam acima da inflação. Mas quando ele pega o estudo de 350 anos, aí você já chega na seguinte conclusão. Não, imóveis não valorizam tão acima da inflação. O que acaba acontecendo? De novo, gente, são ciclos. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre ciclos econômicos, ciclos de mercado, lá com o livro do Howard Marks, que ele é essencial para qualquer investidor. Mas vamos lá, eu vou pedir licença para vocês para ler só mais um pequeno trecho desse estudo e aí nós continuamos nas conclusões dele. Vamos lá. O professor Pitt continua mais adiante na conclusão dele do estudo, tá? E aí depois eu vou fazer as minhas conclusões aqui para o vídeo. Portanto, para obter uma melhor compreensão do desempenho imobiliário, mais informações históricas pesquisa é necessária. Para a América do Norte e Europa Ocidental, pós-Segunda Guerra Mundial, prestem atenção nisso aqui, foi o período mais próspero e estável da história.
a pesquisa empírica baseada em dados daquele período provavelmente leva a resultados otimistas. Olha que interessante. Não só os recortes desse período vão levar a dados otimistas, mas um ponto que eu queria destacar aqui para vocês. Foi o período mais próspero e estável da história. Aí nós voltamos para aquela questão do ciclo de mercado, do ciclo imobiliário. Um imóvel vai ter uma valorização quando nós tivermos uma economia estável, quando nós tivermos uma economia próspera, crescente. Toda vez que eu tiver uma economia que não está indo bem, uma economia cambaleante, vai e volta de recessão, inflação, deflação, superinflação, os imóveis vão ter dificuldade de ter uma valorização. Mas se eu pego o longo prazo, eu acabei tendo um ativo que me protegeu desse período inflacionário, evidentemente usando a base desse estudo. E aí ele diz o seguinte: olhando de verdade desempenho imobiliário em tempos mais turbulentos e menos prósperos, pode dar novas valiosas percepções, que é o estudo dele. Então o que nós concluímos da análise desse estudo aqui? É que sim, o mercado imobiliário é extremamente cíclico. Sim, os imóveis têm um potencial de serem ativos que nos protegem da inflação, mas assim, nos protegem. No longo prazo é muito difícil eles conseguirem gerar ganhos acima da inflação. Um período marcado por recessão, um período marcado por oscilações de economia vai impactar a valorização dos imóveis, eles vão desvalorizar também. E o contrário é verdadeiro, um período de bonança vai permitir com que os imóveis valorizem ainda mais. E aqui, para mim, eu acho que um dos pontos mais importantes, ou pelo menos um dos pontos que eu acho mais interessante, para nós aplicarmos aos estudos agora realmente de fundos imobiliários e REITs, é que o estudo se baseia numa região em que se manteve atrativa ao longo de muitos e muitos séculos. Isso é essencial. É aquela história que nós falamos de localização, localização, localização. Você vai achar isso em qualquer livro de investimento. E aí tem um trechozinho só do estudo em que ele cita isso, em que o professor Pitt ele diz o seguinte: o Harengraaff era para ser o mais elegante e bonito de todos os canais de Amsterdã. Tem sido a melhor localização de Amsterdã até os tempos atuais. E aí, como eu costumo dizer, achar outra região dessas acaba sendo às vezes um pouquinho difícil. Ok, gente, dito tudo isso, acho que fica muito claro e muito fácil de ver se imóveis têm potencial de valorização ao longo do tempo, frente à inflação, né? Quando eu pego um período de tempo bem longo, eu tenho que entender que ele é cíclico, então em alguns momentos ele vai desvalorizar, em algum momento ele vai valorizar, ou seja, às vezes o momento que eu vou comprar vai potencializar ou não os meus ganhos, isso nem sempre é fácil de ser percebido, a localização dele vai ser essencial, mas de novo, também é difícil de ser percebido qual é essa localização que vai ter essa durabilidade de 350 anos. Mas sim, eu tenho esse potencial de valorização. E aí, nós entramos num ponto essencial. Como é que nós vamos aplicar esse estudo aos REITs, aos fundos imobiliários, a comprar um imóvel, a comprar empresas de capital aberto que investem em imóveis? Então, vamos lá, gente, para aprofundar um pouco mais esse estudo nessas modalidades de investimentos, nós vamos falar disso num próximo vídeo. Esse vídeo já está bastante longo, então no nosso próximo vídeo eu vou detalhar com um pouco mais de riqueza como é que eu aplico todo esse conhecimento ao universo dos investimentos.